Meus amigos, konbanwa, boa noite. Hoje, muito feliz em tê-los aqui novamente. Nós estamos revendo algumas coisas, estamos falando em método e estamos falando de experimentação. Nós fizemos uma parte para falar de Francis Bacon, até para animar vocês, de repente, a pesquisar um pouco mais, ler sobre o sujeito. Eu coloquei na última várias frases que ele disse, vários pensamentos. Tem uma quantidade incrível de pensamentos de Francis Bacon por aí. E é muito interessante, tem umas coisas assim que a gente entende como muito atuais. Então, foi uma partezinha que nós fizemos, o que nos atrasou um pouquinho no estudo do método, mas é interessante saber alguma coisa sobre a pessoa que estruturou um determinado método. Às vezes isso aí dá um pique a mais para vocês lerem, para vocês pesquisarem, para vocês se informarem, tá? E o que acontece é o seguinte: hoje nós estaríamos criticando os últimos métodos que a gente viu, no caso aí as tábuas de Bacon, mas eu acho que quero fazer uma parte com vocês para falar de um outro pensador um pouco mais, porque eu acho que é algo muito atual e vai até esclarecer algumas coisas, nos dar uma visão melhor sobre a educação, sobre a política nos dias de hoje. E eu não quero falar muito de política não, mas eu até localizei ontem um site que utiliza esse pensador como diretriz. Então, a nível teórico, pelo menos, é algo interessante. Depois eu passo o link à parte para vocês darem uma olhadinha. Não quero direcionar ninguém para nenhum partido político, mas só para pesquisa, porque dentro do nosso assunto. Então, nós falaremos hoje um pouquinho sobre o pensamento liberal, porque, como eu disse, é um tema importante nos dias de hoje, e não tem como não fazer uma parte sobre aquele que é um dos símbolos do liberalismo e um dos maiores liberais do século XIX. O nome dele é John Stuart Mill, um grande liberal em inglês. Então, eu queria inicialmente falar um pouco sobre a vida dele, porque eu acho que é uma coisa assim curiosa, interessante, e é bom que a gente verifique essas coisas que não são muito normais. Ele escreveu um livro chamado Autobiografia, e ele descreve a vida, conta uma série de coisas assim que, principalmente para hoje, é bastante chocante. Em primeiro lugar, o Stuart Mill nunca frequentou uma escola normal ou uma faculdade. Ele foi educado pelo seu pai de maneira bastante rígida, de maneira formal. Quem foi o pai dele? James Mill, que também era um grande filósofo. Ambos nasceram na Inglaterra, eu não preciso falar que são ingleses. Ele conta na sua autobiografia que aos 3 anos já sabia falar grego além do inglês. Aos 8 anos, ele já havia lido praticamente todos os grandes pensadores gregos e romanos, além do próprio Platão. Na mesma idade, aos 8 anos, ele aprende latim e aos 12 anos já havia lido grandes clássicos como Aristóteles e outros. Nem vou citar os outros porque são vários e são volumes gigantescos. Cá entre nós não é leitura fácil. Aos 14 anos, a sua educação formal tem fim e ele começa a ter uma educação mais autônoma, começa a aprender ciências. Resumindo, ele vira um autodidata. E ainda por influência do pai, o pai dele o apresenta, o introduz à filosofia da utilidade. Outra coisa que é interessante colocar é que ele foi ateu e permaneceu assim por toda a sua vida. Ele se apaixona, tem uma longa paixão por uma moça inglesa, que depois se torna sua esposa. Por que isso é interessante? Porque ela foi, né, uma grande feminista inglesa. E o próprio Stuart Mill foi o primeiro homem dentro do parlamento
parlamento inglês a defender o voto feminino. Ele morreu em 1873, na França. Então, a gente conclui por aqui, pelo pouco que foi dito, para a gente não explanar muito sobre a pessoa, mas podemos afirmar que é uma pessoa interessante. E qual que é a base da filosofia dele? O que isso nos atinge hoje? Então, para vocês entenderem um pouco melhor, existe um grupo de liberais clássicos. Então, liberais como John Locke, por exemplo, eles vão falar em direitos naturais. Mas outro grupo, vai dizer que você não pode ancorar, basear as suas ideias sobre ética, suas ideias sobre liberdade, na natureza e direitos naturais e deveres naturais, mas que você deve basear as suas noções de ética, de política, na utilidade. E o que é utilidade? É aquilo que traz felicidade ao maior número possível de pessoas. Então, eles vão dizer que a ética, a política, a Constituição não deve se preocupar em garantir os direitos naturais, mas deve se preocupar em garantir a felicidade ao maior número possível de pessoas. Então, isso é a utilidade. Por isso que eles são chamados de utilitaristas. No século XVIII, Jeremy Bentham, James Mill e o filho John Stuart Mill são os três grandes nomes do pensamento utilitarista na passagem do século XVIII para o século XIX. Então, vamos citar um pouquinho o Bentham, que é considerado um utilitarista. Ele tem uma visão um pouco mais quantitativa da felicidade. É bom aquilo que garante mais felicidade ao maior número possível de pessoas. É ruim aquilo que garante mais infelicidade ao maior número de pessoas. A visão de Stuart Mill já é mais complexa que a de Bentham, porque o Stuart Mill não vê a felicidade apenas de um ponto de vista quantitativo, ou seja, aquilo que causa mais dor ou mais prazer. Mas ele pensa a felicidade, a utilidade, também do ponto de vista qualitativo. Ou seja, existem felicidades maiores, existem felicidades superiores, existem felicidades inferiores. E aí eu quero insistir muito com vocês para fazer radical o elo de ligação, porque muitas vezes você está em um local e as pessoas dizem, poxa, fulano, beltrano, vamos treinar karatê, vamos treinar artes marciais. E a gente escuta muito isso, esta indagação. Qual a utilidade disso? Vai me trazer mais felicidade? Vai me trazer menos dor? Está muito dentro aqui do contexto. Tá? Então, tem uma série de frases ditas pelo Stuart Mill para fazer as pessoas pensarem um pouco mais. E uma delas diz o seguinte: é melhor ser uma criatura humana insatisfeita do que um porco satisfeito. É melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Então, ele, como utilitarista, acredita que é bom aquilo que garante felicidade ao maior número de pessoas. Só que ele tem uma visão um pouco mais complexa desse bom, dessa utilidade, uma vez que há níveis diferentes de felicidade e de utilidade. Tem um livro dele, um livrinho pequeno, os livros dele são pequenos, são fáceis de serem lidos, e onde ele vai falar, nesse livrinho, sobre a liberdade. Um livro recente, de 1859, mas esse livrinho deixa bem claro vários símbolos do pensamento liberal. Esse livro é um resumo, é uma suma, segundo o pessoal diz, do que foi, do que é, do que pode vir a ser o pensamento liberal.
Então, tem uma série de frases aí que ele diz que é interessante demais para a gente, que a gente escute e entenda a fundo. Então, diz ele, sobre si mesmo, seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano. Então, ele diz que em torno de cada ser humano existe uma área que só diz respeito a si mesmo. O indivíduo é soberano em sua vida. O indivíduo é soberano em sua mente. O indivíduo é soberano sobre o seu corpo. O indivíduo tem uma área que ninguém pode interferir. Nem o Estado, nem a sociedade pode, nem deve querer interferir nessa área. Então, aqui nós temos o primeiro elemento do pensamento dele, que é o individualismo liberal. Então, é muito interessante, porque muitas vezes, falando de hoje, realmente, as pessoas, às vezes, faltam ao treinamento, não conseguem fazer uma série de coisas, porque este espaço privado que só pertence a você está sendo violado. É interessante, talvez, fazer aqui um elo de ligação com esta área que temos direito. Recordando, ninguém pode interferir. Ele quer dizer que este indivíduo deve, nessa sua vida, buscar a sua felicidade. Como a gente já falou, entendido de maneira complexa, porque o que cada um entende por felicidade está relacionado aos nossos valores, aos nossos conceitos, é muito pessoal, e é por isso que nós precisamos ter essa área onde ninguém pode atacar, onde ninguém pode interferir. Então, nós temos que aprender a utilizar o Zuki, o azar, até aqui, para defender essa nossa área. Nesse sentido, a noção de felicidade, ela se torna muito subjetiva, bastante complexa. Cada indivíduo deve ter o direito de ter uma área só para si, de ter um espaço que é seu. Às vezes você se fecha num quarto para estudar, vai para o jardim. É horrível quando aparece alguém violando esse seu espaço, não é verdade? Então, ser soberano em seu corpo, ser soberano em sua mente, buscar a felicidade da maneira que melhor lhe convir, da maneira que você achar melhor. Cada ser humano deve ter esse direito. E ele dizia, então, que o Estado e a sociedade não podem dizer para as pessoas o que elas devem fazer com o seu corpo, com a sua mente, com o seu dinheiro e com a sua razão. Cada indivíduo deve ser soberano em sua mente e, com a sua razão, buscar a sua felicidade, buscar aquilo que lhe é melhor. E ele escreve uma coisa interessante, muito Brasil, hoje. Ele escreve no livro uma frase que é assim: um Estado que torne os homens anões, a fim de que possam ser nas suas mãos instrumentos mais dóceis dos seus projetos, mesmo que para propósitos benéficos, descobrirá que não é possível fazer coisas grandes com homens pequenos, e que a perfeição da máquina aqui sacrificou tudo. Afinal, não lhe servirá de nada, pois faltar-lhe o poder vital que preferiu pôr de lado para tornar mais suave o funcionamento da máquina. Então é muito interessante, já comentamos também a nível de educação, que às vezes você perde tempo jogando pérolas aos porcos. É interessante avaliar por aí também. Eu lembro de uma vez um emprego meu em que surgiu uma vaga de gerência e uma pessoa, um gerente, comentou: poxa, podíamos colocar lá o fulano de tal, ele é bastante inteligente e domina bem o serviço e tal. E eu ouvi a pessoa responder para ele o seguinte: nós não precisamos de pessoas inteligentes, nós precisamos de pessoas que praticamente isso, que nos obedeçam, que não vão contra e por aí vai. Então, é complicado, é muito medíocre esse pensamento. Você sufoca o indivíduo para fazer o sistema, para fazer a máquina, no caso a empresa, funcionar melhor.
Só que o que faz a sociedade progredir, na visão de Stuart Mill, o que faz o mundo progredir, coisas novas surgirem, é exatamente essa força, essa potência vulcânica do indivíduo, essa criatividade. Então, ao matar a criatividade do indivíduo, você mata a própria sociedade. Então, falando aqui em criatividade, no nosso sistema de treinamento, nós começamos com o sistema comando, a base de imitação, e o objetivo é jogar a pessoa a desenvolver a sua criatividade, a manifestá-la. Tá? Já colocando os zeros para vocês. Então, se você sufocar o indivíduo para melhor posicionamento da sociedade, você acaba, por consequência, matando a própria sociedade também. Isso vale para vários aspectos de nossa vida. Então, pessoal, a valorização do poder da criatividade, da individualidade, do poder do pensamento, do poder de criação é interessante que a gente possa valorizar. E essa é a base do pensamento liberal. Então, é aí que Stuart Mill parte para uma defesa veemente da liberdade de expressão. Falando em liberdade da expressão, eu estou aproveitando um gancho aqui, porque vocês devem estar sabendo, muito recentemente, na França, inclusive, decapitaram um professor que estava justamente defendendo a liberdade de expressão. Vocês estão acompanhando, né? Isso aí foi anteontem, me parece, uns 3, 4 dias no máximo. Então, vai encaixar muito aqui, é interessante que a gente veja o mundo com outros olhos. Stuart Mill vai dizer que a liberdade de expressão é uma coisa terrível, porque a liberdade de expressão nos obriga a ouvir e conviver com coisas que nós não gostamos. A questão, então, é, se a liberdade de expressão é uma coisa terrível, é horrível, a supressão da liberdade de expressão é ainda pior. Então, nós temos que raciocinar por aí. Se a liberdade de expressão traz muitos inconvenientes, fora a gente ter que ouvir coisas com as quais não concordamos, a gente é obrigado a conviver com isso. Mas a supressão da liberdade de expressão, proibir as pessoas de dizer o que elas quiserem, é muito pior. Porque a supressão da liberdade de expressão mata a própria sociedade. Mata o treino. A supressão da liberdade de expressão dificulta o progresso, o movimento, o crescimento da sociedade, como nós falamos anteriormente. Mata a própria vida das sociedades humanas. E aqui entra uma coisa interessante, porque Stuart Mill usa como exemplo a poligamia. Ele, um homem sério, vitoriano, um cara da Inglaterra do século XIX, um moralista, ele pessoalmente deixa bem claro que ele rejeita a poligamia. Ele é contra. Mas ele vai dizer que se as pessoas que estão praticando poligamia não estiverem prejudicando ninguém, isso tem que ser tolerado. Se as pessoas que estiveram praticando poligamia não estiverem obrigando ninguém a fazer nada, isso tem que ser tolerado. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque ele vai apresentar 3 argumentos para defender a liberdade de expressão. O primeiro argumento em favor da liberdade de expressão ele chama de argumento de falibilidade. Devemos defender a liberdade de expressão porque o ser humano é falho em última instância. Nós nunca temos certeza absoluta de que estamos certos. Muitas coisas que no passado eram tidas como verdades, seguras, corretas, perfeitas, hoje a gente está cansado de saber que não são nada disso. Então, muitas coisas que no passado se tinha uma firmeza, como uma verdade sólida, sabemos que não é bem assim. Então, devemos defender a liberdade de expressão, porque nunca temos certeza se nós temos a verdade absoluta. Mas aí, eu tenho que defender também o direito do outro falar uma mentira. E esse aí, então, é o segundo argumento de Stuart Mill, que é o argumento da parcela da verdade.
mesmo que eu esteja correto nas minhas opiniões e visões de mundo, ainda assim essas minhas noções podem ter fraturas, rachaduras, algumas falhas, e às vezes deixar as outras pessoas falarem o oposto, o diverso, o antagônico, me ajuda a rever as falhas na minha visão, as lacunas, os espaços em branco. Isso acontece muito. Você está conversando com alguém que está careca de saber que você treina Shotokan há vários anos e ele não, mas você tem que ir praticar teu estilo, outro estilo. E aí ele cita algumas coisas melhores naquela tábua de presença, ou ele critica algumas coisas que você tem colocado na tábua de ausência. A gente já viu um exemplo. Mas você tem que ouvir, é interessante ouvir, né? Devemos defender a liberdade de expressão porque somos falhos, sempre podemos estar errados porque somos humanos. Mesmo que estejamos certos na nossa opinião, pode ter falhas. Então, pessoal, eu tenho que deixar as pessoas falarem o adverso, o oposto, o diferente. Mesmo que esteja errado? Sim. E por quê? Quando as pessoas falam diferente, aquilo que você sabe que está incorreto, elas te obrigam a se explicar. Então, quando você começa a explicar, a defender aquilo, você vai ter que pesquisar um pouco mais. Você, então, deixa as pessoas, quando deixa as pessoas falarem mentiras, você é obrigado a confrontá-las. E aí você se lembra do porquê você acredita naquilo em que você acredita. Por que você pensa aquilo que você pensa? E aí o nome desse terceiro argumento é o argumento do dogma. Nós devemos deixar as pessoas falarem coisas diferentes para que as nossas verdades não se tornem dogmas. Então nós sempre procuramos definir e explicar, evitando o justificacionismo, claro, né? Para que nós não nos esqueçamos do porquê acreditamos naquilo que acreditamos. É interessante deixar as pessoas falarem coisas diversas e até erradas, porque assim a gente se obriga a estar sempre revendo conceitos e evitando que qualquer ideia na nossa cabeça se torne uma verdade absoluta. Um dogma sempre seja justificado. O Stuart Mill chega a dizer que um dos motivos do cristianismo ter perdido força na época dele, no século XIX, é que muitos cristãos pararam de explicar o porquê eles acreditam no que acreditam. E a coisa ficou um pouco automática. Então é interessante, porque ele, embora ateu, ele reconhecia que os pensadores cristãos, alguns, eram extremamente profundos, grandes filósofos cristãos realmente existiam, e ele fala, poxa vida, transformar aquilo numa série de verdades prontas e esqueceram de explicar, discutir, de mostrar a profundidade que existe diante daquilo. E aqui, fazendo o elo de ligação, é isso que eu quero, é que vocês tenham conhecimento, tenham argumentos, entendam em profundidade quais são os nossos objetivos, que justificam o nosso método, o nosso sistema, para que aquilo se torne algo extremamente claro para você e você tenha facilidade em transmitir isso para os outros. A gente vai ouvir o oposto, vai sempre analisar. Pode ser que a gente tenha alguma dessas rachaduras aí. Então é preciso que a gente não se esqueça do porquê acreditamos no que acreditamos. Porque se nós nos esquecermos do porquê acreditamos nisso, os nossos pensamentos se tornam dogmas. Então, o pessoal fala muito que no mercado, de uma certa forma, tem que ter o antagonismo, tem que ter essa concorrência. E a nível de ideias, isso deve acontecer da mesma forma. Stuart Mill, ele vai lembrar como exemplo um negócio muito interessante. Ele vai falar de dois personagens muito conhecidos, Sócrates e Jesus Cristo. Então, ele diz que ambos, incontestavelmente, são pessoas fantásticas, né? Foram condenados pelos homens de sua época. Então, aqui entra uma coisa muito interessante. O fato da maioria pensar uma coisa e um pensar outra, não necessariamente torna esse um errado. Sócrates e Jesus foram condenados pelos homens, foram discriminados, acabaram mortos pelos homens de sua época. Então, aqui ele coloca outra frase interessante da gente analisar. Se todos os homens, menos um, partilhassem a mesma opinião
e apenas uma única pessoa fosse opinião contrária, a humanidade não teria mais legitimidade em silenciar esta única pessoa do que ela, se poder tivesse, em silenciar a humanidade. Então é preciso autonomia, respeito ao indivíduo, respeitar as diferenças, e é preciso que a maioria não esmague a minoria. Ou seja, os indivíduos não podem ser reprimidos nem pelo Estado, nem pela sociedade. Então a gente percebe que aqui ele tinha um medo grande da tirania do Estado, mas também da tirania da maioria ignorante, porque a maioria ignorante tiraniza a minoria e isso é um perigo à democracia. Isso é muito interessante avaliar. Então ele tirou essa ideia de um filósofo, um grande filósofo, né, que ele cita bastante. E com relação à liberdade, então, sobre o indivíduo, vem aquela pergunta: mas e a liberdade não tem limites? E aqui, então, nós vamos interromper o nosso estudo de hoje e amanhã nós voltaremos a falar sobre os limites da liberdade, para depois retornarmos a falar sobre o método, que é o que realmente nos interessa. Eu estou interrompendo a parte porque o tempo de nossa reunião está quase acabando. É inspiradora essa aula sua de hoje, Shihan, principalmente chegando perto da eleição, né? Prestar atenção que qualquer forma de extremismo é um desequilíbrio, né? Verdade. E já posso dizer que eu sou fã do Jon Stewart. Tá bom. É interessante porque inspirador de fato é um comentário como esse, não é, pessoal? E todos concordam, claro, né? Então tá bom, meus amigos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Yasuminasai, Matashi vida longa. Boa noite, pessoal. Yasuminasai. Tchau, pessoal. Boa noite.